Oi, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Um sacrifício é necessário para nos reconciliar com Deus e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Naquela época, lá no Velho Testamento, as pessoas tinham que oferecer sacrifícios dependendo do pecado. Hoje nós estamos no tempo da graça e não é mais necessário. Zé em Hebreu fala, 9:22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Em Êxodo 12, versículo 5, na parte A fala: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passareis por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Veja que naquela época tinha que ser sem defeito, tinha que ser sem mancha. Então, trazendo para as nossas vidas, muitas das vezes nós queremos dar as coisas para o Senhor com defeito, faltando alguma coisa. Nós não queremos dar o nosso Isaac, o nosso melhor. Em Gênesis fala bem assim, quando Jesus falou com Abraão, respondeu Abraão: Deus proverá para ti, meu filho, o cordeiro. Quando ele perguntou ali, quando ele falou: Pai, cadê o cordeiro? E ele respondeu: Deus proverá para si. Então mostra a confiança segura que Abraão estava em Deus. Quando Deus pediu o único filho dele, o filho que ele amava, tendo Abraão, segundo os olhos, viu atrás um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Ele foi, levou o filho. Quando ele ia ali sacrificar, Deus falou: Abraão, não faça nada com o moço, porque eu já recebi seu sacrifício. Mas ele teve total confiança em Deus. E o filho ali perguntando: pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? Sabendo que ia ser ele que ia ser sacrificado. Confiança em Deus. E muitas das vezes nós não temos essa confiança de entregar o nosso tudo, o nosso melhor. Jesus é o cordeiro providenciado por Deus. No dia seguinte, viu João a Jesus que tinha vindo para ele e disse: cadê o cordeiro que tira o pecado do mundo? Foi uma pergunta. Aí depois falaram: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Tomou o cordeiro e foi levado ao matadouro. Foi moído, não abriu a sua boca. O que mais me impressiona no versículo 6 é que ele não abriu a sua boca. Ele passou por tudo isso, por mim e por você, naquela cruz. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo meu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, aí em Hebreus fala, uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Se ofereceu uma vez, e nessa uma vez ele tirou o pecado de muitos, o meu e o seu, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, ou seja, coisas aqui da terra, coisas, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito. De novo ele fala, toca no tópico, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse sangue sem mácula, sem ira e sem defeito é somente o sangue de Cristo. Não é sangue de animais, não é sangue de A, não é sangue de B, não é sangue de C. O sangue do Cordeiro de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, assim mesmo se ofereceu sem mácula de novo. Fala em Hebreus 9, versículo 14. E a nossa conciliação e a nossa consciência de obras mortas para servir a Deus vivo. Nós temos que ofertar o nosso melhor e servir a Deus com uma oferta viva. Não nos comprometer com as coisas daqui do mundo. Redenção somente pelo propósito e pela provisão de Deus, sendo justificados gratuitamente
pela graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus deu seu próprio Filho em sacrifício. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ser Cristo morrido por nós. É muito forte. Ele prova o seu amor sabendo que Cristo morreu por nós. Por que ele prova o meu amor? O amor dele por nós? Porque nós falhamos, irmãos. Nós erramos. Muitas das vezes nós não temos o nosso coração voltado às coisas de Deus. Como fala, somente para as coisas corruptíveis, as coisas daqui da terra. Muito forte aquele versículo que fala de Abraão. Abraão estava ali, querendo uma resposta de Deus. Pegou o filho, levou para o monte e ia sacrificar. Ele estava ali totalmente quebrantado, totalmente contrito, totalmente obediente. Não estava com o coração obstinado das coisas daqui da terra. Sabendo, contudo, que o Senhor não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido no Cristo Jesus forte. Porque pela graça sois salvos, é pela graça, não é por sacrifício. Nós não estamos mais no tempo da lei, estamos na graça. O véu do tempo se rasgou e eu e você podem entrar. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, irmãos, para que ninguém se glorie. Dele, todos os profetas são testemunha de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Já em Atos 4, versículo 12, fala: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não é em ídolos, não é em estátua de esculturas, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam. E é assim que a palavra fala. E som nenhum sai da sua boca, somente pelo sangue de Jesus, que nós podemos encontrar redenção e provisão da parte de Deus. Um forte abraço.